A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para falar mais um pouquinho da sua palavra. Louvado seja Deus. Primeiramente, quero pedir a Deus que Deus venha nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todos os maus. Hoje eu quero trazer uma palavra para todos, irmãos e irmãs amados e amadas de Cristo, em Cristo Jesus, que é no livro de Apocalipse, um livro de revelação, pelo qual foi escrito pelo autor, pelo João, pelo qual ele se encontrava quando ele recebeu a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo na ilha de Pátima. E eu quero, nesta manhã de domingo abençoado, a todos vocês desejar uma paz de Cristo maravilhoso e que graça sobre graça, bênção sobre bênção, venha sobre você e todas as suas famílias. Então, a leitura de hoje, nós vamos se dedicar em Apocalipse, do capítulo 1, Apocalipse do capítulo 1, que nós vamos ler um trechozinho aqui, só 3 versículos, e depois aí nós vamos concluindo mais alguns conteúdos bíblicos para nossa aperfeiçoação e nossa edificação. Amém? Sempre quando eu faço aqui nos vídeos, eu sempre recomendo a você que você sempre esteja com uma caneta e um papel na mão para anotar os versículos que é citado aqui, para que depois você possa meditar. Eu sempre estou com a minha aqui para anotar também. E quando você fizer o seu comentário, também está aqui para anotar e, se for possível, se for alguma pergunta, lhe responder a pergunta. Faça seu comentário, sua pergunta e assim sucessivamente. Mas primeiramente, antes de começar a nossa leitura, eu quero pedir a você com muito carinho, muito carinho, que quando começar a assistir esse vídeo, você deixe o seu joinha, você compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para todos os vídeos o YouTube enviar para você, tá certo, meus amados? Quero mandar um abraço para todos os irmãos que estão lá no Rio de Janeiro, além daquela cidade maravilhosa, no qual eu estive por 30 e poucos anos. Hoje eu me encontro aqui na cidade de Riacho das Almas, Pernambuco, mas pela graça e a misericórdia de Deus, nós vamos suportando todas as dificuldades, amém? Então, nós vamos ler aqui no Apocalipse, capítulo 1, verso 1, 2 e o 3, tá certo? Acompanhe comigo, para que depois, em seguida, nós vamos fazer uma reflexão. Pois bem, que diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio dos seus anjos, notificou aos seus servos João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quando a tudo o que viu, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Glorificado seja Deus. Querido Deus, mais uma vez, na tua presença aqui, Senhor, estudando aqui a tua palavra, junto com os demais irmãos que se encontram, pois a tua palavra ela é santa, poderosa e eficaz. Nos dá, Senhor, o entendimento para que nós possamos falar da tua palavra. Abençoe a todos os irmãos queridos, aqueles também, Senhor, que não estão conosco compartilhando o teu evangelho da graça. Porque pela tua palavra eu vou usar a tua palavra, assim como o Senhor me usará, através do Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor me dar força e poder, pois o Senhor vai me dar permissão, Senhor, o Senhor me use,
porque eu vou usar a tua palavra. Amém, queridos? Vamos lá. Deus, ele é poderoso? Sim. Deus é bondoso? Sim. Deus se expressa através dos seus servos? Sim, se expressa. Mas Deus revela algo através dos outros? Não, Deus não revela, não usa você para revelar. Ele mesmo a revela diretamente a você. Ele mesmo vai se revelar diretamente a você. Não existe esse negócio de teve uma revelação, fulano trouxe uma revelação não sei da onde, trouxe não sei da onde, passar para outro, passar para não. Ele mesmo se revela para você, ele mesmo dá a profecia para você mesmo. Vai abrir a sua mente e você mesmo vai entender que ele mesmo dá a profecia para você mesmo, sem precisar de usar outras pessoas. Agora, ele dá o dom para as pessoas, para ter o entendimento, o conhecimento da palavra, para você passar para aquelas pessoas que não têm. E a partir daquele momento que você recebe aquela palavra, e você mesmo vai ter o privilégio de receber a profecia de Deus. Ele vai lhe usar, botar na sua mente, e você vai entender que aquilo é de Deus. Pois muito bem, amados. Assim como nós lemos aqui, porque o título e o autor e o assunto deste livro, que é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, as coisas que em breve deve acontecer e que ele, enviado por intermédio dos seus anjos, notificou a seu servo João. Muito bem, entendeu por aí? Primeiro, nome e título do Senhor, aqui como está em Apocalipse 1, são 10 frases, o nome e título do Senhor. Primeiro, Jesus é o Salvador, o nome que ele recebeu antes de seu nascimento, já recebeu um nome. Segundo, Cristo ungido, dado pelo próprio Deus, como está lá em Atos, capítulo 10, verso 38 e Hebreu 1:9. Também deu o nome de a fiel testemunha diante do Sinédrio e de Pilatos, como está lá no verso 5 da nossa leitura aqui, e também está lá escrito também lá em 1 Timóteo, do capítulo 6, verso 3, e Mateus 26, 34. Também deu o nome de primogênito dos mortos, como está lá em Colossenses 1,18. Deu o nome de soberano dos reis da terra, como também está escrito também no verso 5, o verso 19 e 19 e 16. Ele também deu o nome, o Alfa e o Ômega, como está lá escrito no verso 8 e Hebreu 12:2. Aquele que adivinha, no verso 8, que diz assim: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que adivinha, o Todo-Poderoso. Mas ele diz aqui, aquele que adivinha, que é o verso 8. Aquele que adivinha, verso 8. O Todo-Poderoso, verso 8. O Filho do Homem, como é o verso 13 da nossa leitura. Verso 13, que vamos conferir, acompanhe comigo. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com veste tálare, e cingido a cintura do peito com um cinto de ouro. E aquele que há de vir, também está escrito, mas o primeiro e o último, que é no verso 17 e o verso 12, e capítulo 2, verso 12 de Hebreus. Está escrito também, aquele que vive, o verso 18 da nossa leitura, o verso 18, vamos dar uma olhadinha aqui que diz o verso 18. E aquele que vive esteve morto, mas eis que
estou vivo pelo século dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Louvado seja Deus. Então essa revelação de João, quando ele estava lá, por ele pregar o evangelho, por ele falar a verdade, andou com Jesus Cristo, coube a ele uma parte, porque os outros discípulos foi tirado da sua própria vida pela própria palavra. Mas aqui João, ele procuraram uma maneira de não tirar a vida dele, mas que castigasse ele, levasse para um aí e deixasse ele lá isolado. Mas só que ele morreu lá naquela ilha de velhice. E Deus teve um encontro com ele, falando, dando as instruções, ele mesmo se revelando para ele o que iria acontecer e o que há de vir acontecer futuramente. E ele deixou isso escrito, que hoje, por isso você pode estar falando sobre esta palavra de João, porque Deus usa os seus servos, ele mesmo se revela para os seus servos. Ele não vai se revelar para outra pessoa e passar para você, não. Ele mesmo se revela diretamente com você mesmo. João é um profeta verdadeiro. Por que ele foi um profeta verdadeiro? Porque ele vê o Cristo glorificado e descreve como o Filho do Homem, suas vestes, vê a cinta de ouro, admira-se dos seus cabelos brancos, seus olhos são como chama de fogo, que penetra tudo. Seus pés brilham como bronze polido. Sua voz é tremenda. Sua mão é suficientemente para segurar as 7 estrelas. Sua boca é semelhante a uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilha como o sol. Se ele brilha como o sol, então, meus queridos amados, eu quero dizer, muitas vezes as pessoas começam a falar, porque você está falando da palavra de Deus, aí ele vem e fala uma pergunta para você, faz uma pergunta para você, entenda bem. Já que Deus fala, você vê Deus, você diz, vejo. Aí, mas como que eu não posso ver? Eu digo, aí você diz, eu posso lhe mostrá-lo. Agora, como que você tem possibilidade de mostrar Deus para uma pessoa que está ali debatendo com você? Muito bem, é fácil demais. Sabe o que você vai fazer? Você convida aquela pessoa na hora de meio-dia certinho. Quando for meio-dia, você vem na minha casa ou a gente se encontra em tal lugar, que eu vou mostrar Deus para você. Aí quando a pessoa vir, você marca o horário certinho. Você peça para aquela pessoa, você quer ver Deus? Você olhe para o céu, olhe para a lua. Ou seja, olhe para o sol, meio-dia. Olhe para o sol. Quando ele estiver brilhando, naquele sol logo que você está sentindo calor, olhe para o céu. Se você aguenta ficar olhando para o céu por 1 minuto, não chega nem 1 minuto. Não vai aguentar. Aí você tem a resposta. Se você quer ver Deus, se você não pode olhar para o céu pelo menos por 1 minuto, como é que você pode ver Deus que brilha mais do que o sol? Aí é que está a resposta. Mas fale com convicção. Homens e mulheres de Deus, fale com convicção. Que você vai vencer, porque isso aí é tentação do inimigo, tentando querer lhe derrubar. Porque de Deus a gente não tem esse privilégio de ver Ele, mas Ele vê a nós constantemente, minutos e minutos, segundos e segundos, Ele está conosco. Mas a primeira visão do Apocalipse, quando ele fala aqui, que é o receptor. O que foi o receptor? Foi João, o apóstolo, como está no verso 9. Eu, João, irmão, vosso companheiro nas tribulações, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, o receptor, o apóstolo Paulo, a sua pessoa é chamada de irmão, companheiro nas tribulações, exilado em Patmos, companheiro também no reino
no reino, porque perseverou, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 12. Perseverante em suportar as tribulações, como está lá em Romanos 12, capítulo 12, verso 12. Perseverante em suportar as tribulações, porque muitas tribulações, muitas coisas aconteceram com ele, mas todas elas ele suportou e foi vencedor. Por que João estava sofrendo? Aí é uma pergunta. Por que João estava sofrendo? Não por causa própria, como está lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 14 a 17. Mas foi por causa da palavra e do testemunho, por causa da igreja a qual ele servia. A consequência do sofrimento. Mas a igreja que ele servia, como ele diz aqui, por causa da igreja a qual ele servia, como está no verso 11 aqui da nossa leitura, que diz o seguinte tema: dizendo o que vês, escreve em livro e manda às 7 vamos ler. Dizendo o que vem, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele recebeu essa instrução e pediu para escrever para aquelas igrejas que ele servia. Muito bem. Mas tem um porém. A consequência do sofrimento, João foi ricamente abençoado. Ele estava no Espírito. Ele viu o Senhor, o Alfa e o Ômega. Ele provou a fidelidade da promessa. Como coisa, eu estou com você todos os dias. Ele recebeu uma missão de escrever, como eu já lembro aqui no verso 11. Ele pode servir a igreja distante. Até a distância você pode servir a igreja. Não sei se você está lá não, mas a distância você também pode servir. Através de uma orientação, de carta, de acordo com a situação que você estiver, você está servindo a igreja. Vejo o exemplo de Paulo e Sírio quando ele estava lá naquela prisão, mas ele estava glorificando a Deus. Veja a situação de Pedro quando ele foi preso, a igreja estava em oração e ele também em oração. E o que aconteceu? De repente veio aquele terremoto, os cárceres se abriram e mandaram ele sair. E ele foi. Mesmo não importa a situação que você esteja, não importa a situação que você esteja, mesmo à distância, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Se eu falar para você que eu estava numa situação crítica à distância, assim como Pedro estava, e eu recebi um comunicado de uma parente minha que estava enferma, um problema na perna, a ponto de perder a perna, e foram falar para ela que na casa não sei de quem, que faz isso, que faz aquilo, e se espera que aquilo ali era coisa feita, demoníaco, para ela. Quando recebi essa notícia, eu digo a ela, mandei o recado, olha, diga a ela, se ela crê, na próxima vez que você voltar aqui, ela estará curada. Mas eu preciso de uma coisa, eu preciso de uma Bíblia, nenhuma Bíblia eu estava com ela. E esta Bíblia me serviu de travesseiro, para ver a situação que eu me encontrava, me serviu de travesseiro. E todas as madrugadas, quando estava tudo em silêncio, eu pegava aquela Bíblia e ficava o resto da madrugada só lendo, estudando e agradecendo a Deus e pedindo a Ele que fortalecesse aquela pessoa e tirasse aquela enfermidade, que aquela enfermidade era para glorificar o seu nome. Passados alguns dias depois, aquela mesma pessoa voltou e eu perguntei, conversamos, eu perguntei, vem cá, e a irmãzinha, como é que tá a perna dela? Oxe, sarou, rapaz, a perna dela tá saradinha, tá boazinha, tá tudo cicatrizado, tudo bem direitinho, não sinto mais dor, não sinto nada. Glorificado seja Deus.
mas não especifiquei que eu fiquei aquele tempo todo em constante oração e pedindo a Deus que curasse aquela pessoa. Porque Deus nos revela, a revelação é dada a cada um de nós. Não é por boca de outras pessoas que fala, olha, vai lá e fala para aquela pessoa que eu vou fazer isso, aquilo. Porque antes tinham os intercessores, por causa de conhecimento que o povo não tinha, então Deus botou um sucessor dele, um mensageiro, para que falasse com aquela pessoa e aquela pessoa intercedesse por ele. Mas hoje nós temos esse privilégio que nós mesmos somos o intercessor, você é profeta, mas porque a profecia Deus lhe dá. E você que não é receber de outra pessoa uma profecia. Não. Isso aí, eu não concordo com isso, isso não existe. A profecia de Deus, ela vem diretamente para você, imediatamente naquele momento que você já teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo e você está em constante comunhão com Ele. Ele quer que você esteja em comunhão com Ele. Ele quer que você seja um amigo dEle. E Ele quer que você seja o filho dEle. Ele quer que você faça a obra dEle com sinceridade. Ele quer que você caminhe com Ele. Mas primeiro Ele quer que Ele vá à sua frente e Ele vai lhe guiando os seus passos sobre você, dando instrução e dizendo por onde você tem que passar. Porque Ele usa o Espírito Santo entre na sua mente para que você venha fazer as coisas corretamente. Então veja que aqui, porque João estava sofrendo, não por culpa própria, por causa da palavra do testemunho, por causa da igreja a qual ele servia. As consequências do sofrimento, João foi ricamente abençoado, ele estava no Espírito. Ele viu o Senhor, o Alfa e o Ômega, ele provou a fidelidade da promessa. Eu estou com você todos os dias, como está dizendo. Ele recebeu uma missão de escrever a palavra, conforme nós já lemos no verso 8. Ele pode servir a igreja à distância, conforme já vi aqui. Agora, nós temos aqui, no verso 3 da nossa leitura, aqui de Apocalipse, no capítulo 1, verso 3, que diz: bem-aventurados aqueles que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Muito bem. 7 bem-aventuranças em Apocalipse. Primeiro, bem-aventurados os leitores deste livro, os mortos que morrem no Senhor. No capítulo 14, verso 13 do Apocalipse. Aquele que vigiam, no capítulo 16, verso 15. Os convidados para a ceia das bodas, 19, verso 9. Os que têm a parte na primeira ressurreição, que está no capítulo 20, verso 6. E também, bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia, que está escrito no capítulo 22, verso 7. Capítulo 22, verso 7. Louvado seja Deus. 22, verso 7. Vamos conferir. Porque é muito bom a gente conferir, né, as escrituras para que nós possamos entender. 22, verso 7. Louvado seja engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 22, verso 7. Vamos ver aqui o que diz no 22, verso 7. No verso 7. Eis que venho sem demora, bem-aventurados aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Então veja como as coisas é tão importante. Mas bem-aventurado todos que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Mas aqui também a gente vê aqui também que nesse mesmo capítulo também se refere o primeiro hino de louvores em Apocalipse. Apesar de João estar exilado, louvou a Deus, como o apóstolo Paulo, conforme eu já falei, na prisão, como está lá em Atos 16,
25. Quem permanece na presença de Deus consegue louvar o Senhor independentemente das circunstâncias. Apesar da cruz, nosso Senhor cantou um hino de louvor, como está lá em Mateus 26, 30. O seu próprio Senhor Jesus, ele também cantou um hino de louvor. Mas será que isso foi verdade mesmo? Que ele fez isso? Louvado seja Deus. É bom a gente dar uma conferida para a gente ter a certeza se isso é verdade ou não. Que é em Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, capítulo 30. Mateus 26, 30. Olha o que diz aí. Vamos ver aqui. Verso 30. E tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Viu? Então Jesus estava ali com os seus discípulos, depois da ceia, eles cantaram o hino e foi para os montes das oliveiras. Até Jesus louvou. Então veja bem, meus amados, como a palavra de Deus, ela é rica e eficaz para mim e para você. O que motivou João a louvar? O grande amor do Senhor, aquele que nos ama. Este amor aconselhou, como está lá em Efésios, no capítulo 1, verso 4. O grande sacrifício de Cristo, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A dignidade que nos foi dada, ele constituiu no reino e nos coroou com graça e misericórdia. O privilégio que recebemos, constituindo sacerdote para o seu Deus, amou-o, lavou, ungiu e nos deu o livre acesso ao santuário. Ele nos deu o livre acesso diretamente ao santuário. Nosso santuário, quem é o nosso santuário? O Senhor Jesus Cristo. Ele já deu o livre acesso, porque antes, como já falei no novo nível, nós não tínhamos acesso. Nós tínhamos um mensageiro, que nós falava com ele a situação que nós estávamos passando, o que nós estávamos acontecendo, e aquele mensageiro falava com o Senhor, intercedia por nós. Mas a partir daquele momento que nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz, ele nos deu o livre acesso diretamente com ele. Você pode conferir lá em Hebreus 10, 19. Deus. Mas eis que vem com as nuvens. Eis que ele vem com as nuvens. Por quê? A certeza da vida de Cristo. Eis que vem. Quem deseja ir ao encontro dele precisa, antes de tudo, reconciliar-se e aceitaram, como está lá em João, no capítulo 12, e do capítulo 1, do 12 ao 29. A majestade de sua vinda, ele virá nas nuvens, conforme predisse, e como também voltou ao céu, conforme nós já lemos aqui no verso 11. Que nós já lemos a nossa leitura aqui do verso 11. E dizendo o que vem, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com veste talare e cingido às alturas do peito com um cinto de ouro. Uma coisa maravilhosa. Então veja bem, amados, que nós temos que se voltar para ele, que ele vem numa
conforme o prediz, conforme está aqui, a majestade de sua vinda, ele virá nas nuvens, conforme predisse e como também voltou ao céu. Seu acompanhante, todos os seus santos, aquele que anteriormente foram ressuscitados e recebendo e arrebatado. E os seus santos anjos, como está lá no capítulo 19, capítulo 19, verso 14 de Apocalipse. As 7 testemunhas da sua vinda, o aflito do povo de Israel e o povo que se reunirão em guerra contra a Israel de Cristo. Israel irá se alegrar. Os outros irão suplicar, como falou o profeta Isaías, do capítulo 25, verso 9. E aqui em Apocalipse, do capítulo 6, verso 17. Será que isso é verdadeiro? Do capítulo 6, verso 17, amado? Vamos dar uma conferida? Louvado seja Deus. Quando ele diz aqui: porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suportar-se? Quem vai poder suportar-se? Quem vai poder suportar-se? Olha só. É muito forte e a gente teve que ter muito cuidado. Agora, aqui nós temos também um resultado especial, um resultado tão especial deste grande acontecimento. Israel converter-se-á na vinda do Senhor, como está lá em Ezequiel, em Zacarias, no capítulo 12, verso 10. Após o pranto virá o perdão, como está lá também em Zacarias 13, 1. A vinda de Cristo com poder e glória não será para a igreja, pois ela já terá sido arrebatada e voltada com o Senhor para a terra. Aí já há uma modificação. Mas eu quero chamar a atenção, amados queridos. Se a gente ler aqui o verso 9, da nossa leitura no capítulo 1, do verso 9, ele dá uma explicação. Eu, João, irmão, vosso companheiro, nas tribulações, no reino e na perseverança, em Jesus Cristo. Achei-me na ilha de Pátmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Mas veja, lugares onde Deus educa seus servos. Onde Deus educa, tem vários lugares onde Deus usa seus servos, conforme ele faz e conforme ele quer, não é conforme a gente quer, não. Veja o exemplo. Primeiro, Moisés no deserto, silêncio, trabalhando, em silêncio ele trabalhando, como está em Êxodo capítulo 1. Davi no deserto, como está lá escrito, ele também em silêncio trabalhando, como está lá em 1 Samuel, do capítulo 26, verso 3. Elias no deserto, mas tudo no deserto. 1 Rei 19, 4. João Batista no deserto, também ele só trabalhava no deserto, como está lá em Mateus 3, verso 1. Paulo nas regiões da Arábia, como está lá em Gálatas, no capítulo 1, verso 17. João na ilha de Pátmos, como está do verso 9, a gente lembra. O Senhor Jesus no deserto, também trabalhando no deserto, é onde Ele quer e onde Ele deseja que você vá e onde Ele deseja que você esteja. É assim, da forma